Salve, salve, meu povo! Tudo bem, tudo jóia, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao Goiás Tech, eu sou o professor Carlos César Iga e a partir de agora nós vamos começar a aula de História. Como é que vocês estão, meus queridos alunos do 8º ano Ensino Fundamental? Tudo beleza? Tudo joinha? Como é que passaram a última aula para hoje? Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela participação de cada um de vocês, meus queridos alunos do 8º ano. É uma honra, é uma alegria poder estar novamente com vocês aqui em sala de aula, trazendo esse componente curricular maravilhoso que é a História. E meus queridos professores presenciais, meus queridíssimos colegas de trabalho, como é que vocês estão? Tudo beleza? Tudo joinha? Como é que passaram a última aula para hoje? Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela parceria de sempre aqui no Goiás Tech. Para mim é uma honra poder compartilhar com vocês essa nossa aula de História. Que beleza, gente! Estamos juntos novamente aqui na nossa aula. Estamos estudando os processos de independência das Américas, isso mesmo, das Américas, no plural, que a gente viu desde o processo de independência da América Inglesa, da América Francesa, né, com a Revolução do Haiti, a América Espanhola e estamos na independência da América Portuguesa, que nada mais, nada menos é do que a independência do Brasil. Então, gente, na aula de hoje, nós vamos ver duas coisas importantes. Sim, olha só, o Tiagão vai colocar aí na tela para vocês, olha só. Nós vamos ver o Grito do Ipiranga, sim, nós vamos ver o dia 7 de setembro de 1822, quando Dom Pedro I proclamou a nossa independência e depois nós vamos fazer uma revisão para a nossa avaliação, exatamente, gente. A avaliação já é amanhã, né? 22 de maio. Então, galerinha, ó, hoje é o dia de você tirar a sua dúvida, hoje é o dia de você revisar o conteúdo, tá certo? Inclusive, no final da aula, eu vou deixar um tempo para vocês fazerem um estudo, né? Para vocês estudarem, para vocês revisarem para a nossa prova, tá certo? Então, relembrando, eu sei que vocês já sabem, mas eu vou recordar de novo, né, o conteúdo da prova, que é a independência das 13 colônias, independência da América Espanhola e independência do Brasil, tá legal? Então, é muito importante você, né, saber disso, né, do nosso conteúdo para a prova, que eu já passei para vocês há muito tempo, né, e hoje, né, às vésperas da prova, né, eu tenho certeza que não vai ter nenhum aluno do 8º ano falando assim, professor, o que vai cair na prova? Porque isso é muito ruim. Você chegar em sala de aula, chega lá o aluno e fala assim, professor, o que vai cair na sua prova? A prova é hoje. Aí você fala, pô, cara, aí você tá de brincadeira, né? Mas eu tenho certeza que vocês do 8º ano já estudaram, já estão craques e hoje é só revisar, aliás, ou melhor dizendo, hoje é só concluir, né, a independência do Brasil e depois é só revisar, tá certo? Beleza? Então vamos lá, gente. Bora que bora, vamos que vamos. Na aula passada nós falamos sobre a Revolução do Porto. Na aula passada nós vimos como que a restauração da monarquia portuguesa após a invasão das tropas napoleônicas no território de Portugal, como é que essa restauração influenciou na nossa independência, principalmente na tentativa dos portugueses de recolonizar o Brasil. Isso mesmo, galerinha. A tentativa dos portugueses de tornar o Brasil novamente colônia de Portugal. Porém, o processo de independência do Brasil já estava avançado, já não fazia mais sentido, né, o Brasil voltar a ser uma colônia portuguesa. Porém, essa pressão de Portugal para que o Brasil voltasse ou mantivesse como colônia, acelerou o processo de independência. Nós vimos na aula passada que por conta da Revolução do Porto, Dom João VI, que era o rei de Portugal, que estava aqui no Brasil desde 1808, teve que voltar para casa, teve que voltar para Portugal. Porém, ele deixou aqui no Brasil o seu filho Dom Pedro I, né, que se tornou príncipe regente. Então, essa permanência de Dom Pedro I no Brasil foi muito bacana para nós brasileiros, porque nós acabamos delegando, né, de certa forma, a Dom Pedro I a liderança do processo de independência. Vocês acham que Dom Pedro ele iria ficar no Brasil de boa, sem nenhuma interferência portuguesa? Aí é que
vocês se enganam. Teve sim muita interferência, porque os portugueses queriam que Dom Pedro I também voltasse para Portugal, também retornasse para terras portuguesas, tornando assim mais difícil, né, a nossa independência. Porém, isso só motivou os brasileiros a fazerem a sua independência. Vocês acham que Dom Pedro voltou? Pois é, ele não voltou. Até porque, olha só aqui no slide, gente, ele vai falar uma frase, né, que vai se tornar histórica, né? Digam ao povo que fico, né, se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Então, o dia do fico, deixa eu voltar aqui, o dia do fico, né, que foi o dia 9 de janeiro de 1900, foi o dia, deixa eu pegar aqui, dia 9 de janeiro de 1822. Entrou para a história esse dia. Por quê, professor? Porque nesse dia, Dom Pedro I disse que não iria voltar para Portugal, que ele iria ficar. Vocês estão vendo a imagem, olha só, do 7 de setembro? Para o 7 de setembro acontecer, teve que acontecer primeiramente o dia do fico, né, o dia em que Dom Pedro I permaneceu no Brasil. Por isso que se fala que o dia 9 de janeiro de 1822 é o dia do fico. Dom Pedro I, percebendo que os brasileiros queriam de fato a independência e estavam apoiando Dom Pedro para ser o líder desse processo de independência, então ele não vai cumprir as exigências da coroa portuguesa. É a partir desse momento que os laços que prendiam o Brasil com Portugal começam a se romper. É interessante porque a partir do momento que as ordens portuguesas deixam de ser cumpridas aqui no Brasil, gera uma clara demonstração de que Portugal já não metia mais medo no Brasil, de que os brasileiros não iriam mais cumprir nenhuma ordem vinda de Portugal. Então, o dia do fico representou esse primeiro rompimento dos laços brasileiros com Portugal. O Brasil já estava num caminho sem volta em direção à sua independência. Vamos lembrar também, meus queridos, que nós tivemos a participação de figuras ilustres nesse processo de independência, não sendo apenas Dom Pedro I. Nós tivemos a Imperatriz Leopoldina, né, que era esposa de Dom Pedro, que teve um papel importantíssimo no processo de independência, né, defendendo também, né, a proclamação da nossa independência. José Bonifácio, que era um aliado de Dom Pedro I, que também defendia o Brasil independente, que os dois, né, tanto a Imperatriz Leopoldina como o José Bonifácio, eles percebendo essa pressão portuguesa para que o Brasil para que o Brasil continuasse sendo uma colônia portuguesa, eles perceberam que a única saída era a independência. Tanto é que José Bonifácio ele vai incentivar Dom Pedro I a ir para São Paulo, né, para a província de São Paulo, para fortalecer o apoio da província à causa da independência. Tanto é que em setembro de 1822, Dom Pedro estava em Santos, né, e ele, né, ao ir na direção a São Paulo, ele recebeu uma carta, né, escrita pela Imperatriz Leopoldina, falando da necessidade, da urgência de se proclamar a independência, tendo em vista as pressões da coroa portuguesa pela volta do príncipe regente para Portugal. E é nesse momento, às margens do riacho Ipiranga, que Dom Pedro I proclama a nossa independência, nessa tela belíssima do Pedro Américo, representando a nossa independência. Tela essa que hoje está exposta lá no Museu Paulista, no Museu da Independência, a tela original, e que recorda o 7 de setembro. Né? Você pode ver que aqui embaixo, aqui, ó, tem um rego d'água aqui, que é o Riacho do Ipiranga, né? Recordando esse fato tão importante da nossa história, que foi a nossa proclamação da República. Dessa forma, o Brasil estava livre, né, do domínio português.
no dia 7 de setembro de 1822, o Brasil se tornou a última nação da América a se tornar independente de uma metrópole europeia, né? No caso, Portugal. Então, a gente pode dizer que o domínio português no Brasil durou 322 anos, né? Que foi de 1500 até 1822. Dessa forma, nós encerramos o período colonial. Né, com o grito do Ipiranga, no dia 7 de setembro, né, nós começamos uma nova fase na nossa história, que vai ser o período imperial. Pode até parecer um pouquinho contraditório, como de fato é, né, não parece, de fato é contraditório, que a nossa independência tenha sido proclamada pelo filho do rei de Portugal. É até estranho, né? Quando você estuda a história do nosso país, você precisa ter um pouquinho de senso de humor, né? Porque você fala, pô, professor, mas parece que é estranho, o rei de Portugal vai embora e o filho dele que proclama a independência? Pois é, a nossa história. Por isso que é bacana estudar a história, porque você dá risada também, você acha engraçado essas contradições, né? Inclusive, o hino da independência, que a gente canta todo 7 de setembro, né? Já podeis da pátria, filhos, ver contente a mãe gentil, já raiou a liberdade, né? Esse hino que a gente sempre canta, quem fez a melodia da música foi Dom Pedro I. Mas aí eu pergunto para você, você acha que o sol da liberdade raiou lá nas senzalas onde estavam escravos? Hã? Você acha? Pois é outra contradição que nós temos, né? Enquanto a gente falava da liberdade do Brasil, os escravos continuariam sendo escravos no período imperial. Tá certo? Então, meus queridos, dessa forma, nós encerramos, né, esse período, né, de emancipação política do nosso país. O Brasil se torna um país independente, porém, ao contrário dos Estados Unidos, ao contrário das outras nações, das antigas colônias espanholas, né, nossos vizinhos, né, nossos hermanos, né, o Brasil vai se tornar um império. Enquanto os Estados Unidos se tornou uma república e as outras antigas colônias espanholas também se tornaram nações republicanas, o Brasil vai se tornar um império. Um império com uma grande unidade territorial. Ao contrário da América Espanhola, que foi se fragmentando em vários países, em várias repúblicas, o Brasil vai praticamente manter a sua unidade territorial. Mas isso nós vamos ver numa outra oportunidade, quando a gente for estudar o Brasil Império. Tá legal? Beleza pura? Tranquilo? Então, gente, dessa forma nós encerramos, né, o nosso conteúdo para a nossa prova, né, que é amanhã. Né? Então, amanhã vocês terão prova, dia 22 de maio. Né? Então, nós encerramos o conteúdo e chegou o momento da gente revisar. Né, chegou o momento da gente lembrar um pouquinho do que nós vimos ao longo desse nosso conteúdo no segundo bimestre. Né, nós vimos como se deu esse processo de independência das antigas colônias europeias, né, aqui na América. Nós vimos que tinha muita questão do poder das ideias, né, o tanto que o iluminismo influenciou esse processo emancipatório. Nós vimos como que os ideais de liberdade, como que as críticas, o combate às monarquias absolutistas tiveram grande influência nesse processo emancipatório. Nós vimos que as pessoas que participaram efetivamente do processo de independência, né, muitas delas se formaram na Europa e entraram em contato com esses ideais iluministas, ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, né, que depois desencadeou a Revolução Francesa, esses ideais que vão inflamar os corações e as mentes dos rebeldes contra a coroa portuguesa, coroa espanhola, coroa inglesa. Né, nós vimos também, né, melhor dizendo, o tanto que a defesa da liberdade econômica, a não intervenção do Estado na economia, também motivou várias revoltas, vários movimentos contrários à presença europeia na América. Né? Então, o poder das ideias está na base de todos esses movimentos emancipatórios. Tá legal? E agora, nós vamos recordar a independência das 13 colônias. Né? Vamos lembrar que as 13 colônias ficavam lá, né, na América do Norte. Né? Essa independência vai ter uma influência direta dos ideais iluministas, né? Nós chamamos, né, os
os participantes desse processo de independência das 13 colônias, de pais fundadores dos Estados Unidos, né? Então eles vão ser muito influenciados por essas ideias iluministas. Essa defesa da liberdade, essa defesa da igualdade, da emancipação política, né, das 13 colônias. Então, os ideais iluministas vão ser a base de todo esse movimento. E tudo vai começar a partir do momento em que a coroa inglesa, ela começa a ter uma presença mais efetiva nas 13 colônias. Principalmente por conta das guerras que a Inglaterra participou, ela vai precisar de grana para poder bancar, né, a sua reconstrução, vai para poder bancar esses gastos militares. Então, ela vai exigir de quem? Lá das suas colônias na América. Então, a partir do momento que a coroa inglesa ela começa a cobrar altos impostos dos colonos ingleses que estavam na América, é aí que eles começam a organizar os movimentos de emancipação. Eles vão percebendo que a única maneira de reverter essa cobrança de impostos era a proclamação da independência. E foi o que aconteceu. Né? Tivemos guerras, né, conflitos, tivemos lá a revolta do chá lá em Boston, quando os colonos jogaram todo o chá que seria enviado para a Inglaterra, jogaram no mar, né? Nós vimos também o tanto que a Inglaterra ela enviou tropas, né, para guerrear contra os colonos e acabou perdendo a guerra e tendo que reconhecer a independência dos Estados Unidos em 1776. E a independência dos Estados Unidos se tornou a grande referência para para os outros processos de independência. Ficou aquela pergunta: se os ingleses lá na América eles conseguiram a sua independência, por que nós aqui também não podemos? Né? O famoso se eles podem, por que nós não? Porque nós também não podemos fazer isso. Né? Isso acabou se alastrando por toda a América, tá certo? Então, a independência dos Estados Unidos está conectada as ideais iluministas, o aumento dos impostos, né, por parte das colônias americanas, e aí nós vamos ver surgir uma nova nação, né, na América do Norte, que é os Estados Unidos. Né? Não é à toa que a partir desse momento, após a sua independência, que os Estados Unidos vai começar a marcha para o oeste. Né? Se você ver no mapa, você vai ver que os Estados Unidos ele pega de costa a costa, né, da costa atlântica até a costa pacífica. Né? Tudo fruto da marcha para o oeste, que numa outra ocasião nós vamos poder estudar, tá certo? Entenderam, gente? Como é uma revisão, então eu estou assim sobrevoando, estou só recordando com vocês o que nós já estudamos, tá? Às vezes você está aí prestando atenção na aula e fala: nossa, professor, não lembro disso. Volta lá nas nossas aulas. Ó, uma dica, galerinha. Entra lá no nosso canal no YouTube, reveja as nossas aulas, leia a apostila, tá bom? Veja tudo certinho para você, né, se recordar, para você sair bem na prova. Agora, se você deixar para estudar hoje, no último dia antes da prova, e de repente você sair mal na prova, não adianta você culpar o professor, não. Porque eu já vi muito aluno que não estudou para a prova, saiu mal e culpou o professor. Ah, o professor não fez isso. Ó, vamos ser justo. Né? Desde quando que eu estou falando para vocês da prova? Não é verdade? Desde quando os professores presenciais estão falando da prova para vocês? Então, ó, vamos ser justos. Se você estudar agora, hoje, né, é complicado. Então, né, se organize aí para vocês saírem bem na nossa prova. Tá certo? Beleza pura? Então, vamos lá, gente. Outra independência que nós vimos, a independência da América Espanhola, né? Nós vimos também a influência do iluminismo, né? Nós vimos o tanto que essas ideias iluministas elas se espalharam pela América, muito por conta do contexto vivido. Né? Como a América Espanhola ela era comandada por uma coroa espanhola absolutista, então essas críticas que os iluministas faziam teve muito sentido para os colonos, né, para os crioulos, né, como eram chamados a elite colonial espanhola, né, aqui na América. Né, fez muito sentido essas ideias. Então, novamente, os ideais iluministas vão influenciar
no processo de independência da América Espanhola, né? Inclusive, né, o Simão Bolívar, ele estudou também na Europa, ele pôde entrar em contato com essas ideias iluministas e trazê-las para cá. A interferência francesa na Península Ibérica, né, ou seja, as tropas napoleônicas que invadiram Espanha e Portugal, né, vão também motivar a independência da América Espanhola, tanto a independência da América Espanhola como também a independência do Brasil. Nós vimos isso com a vinda da família real portuguesa para cá. Inclusive, tem uma questão relativa, uma ou duas questões sobre a interferência francesa nesse processo de emancipação política nas Américas, então preste atenção nisso. Tá legal? Tivemos também revoltas indígenas. Os indígenas vão se revoltar contra essa excessiva e violenta presença da metrópole na América Espanhola. Tivemos a revolta de Tupac Amaru, né, que vai, né, conseguir, né, externar, né, o descontentamento dos povos indígenas com a violência praticada pela colônia espanhola, tá certo? E o interesse da elite colonial pela independência, né? Interesse da elite colonial em não mais depender dos mandos espanhóis, tá certo? E tivemos a liderança de Simão Bolívar e José Martí, né? O Simão Bolívar, ele vai querer, né, fazer, né, uma nação única, né, uma Gran Colômbia, né, mas não vai dar certo. Né, vai acabar se fragmentando, tá legal? E depois, né, inclusive até fechamos hoje, nós vimos a respeito da independência do Brasil, né, a nossa independência que vai desencadear, né, com a chegada da família real portuguesa para o Brasil, né, onde o Brasil vai ser elevado à categoria, né, de Reino Unido, né, de Portugal, né, o Brasil que vai ter a sua capital, né, o Rio de Janeiro, remodelada para receber o corpo burocrático da monarquia portuguesa que se instalou aqui no Brasil. A missão francesa também, o tanto que o Brasil progrediu nesse sentido da arte, da cultura, quando teve a sua primeira escola de artes, né, aqui instalada. Né, nós vimos também sobre a Biblioteca Nacional, né, que foi tão importante, né, o surgimento da Biblioteca Nacional. Nós vimos também a Revolução Pernambucana de 1817, quando os pernambucanos externaram também a sua contrariedade com os altos impostos provocados pela família real aqui no Brasil, né? A crise socioeconômica lá no Nordeste, que vinha desde a crise do açúcar lá no século XVIII, né? Vimos a Revolução do Porto também, que começou lá em Portugal, com a restauração da monarquia portuguesa após a expulsão dos franceses e a tentativa dos portugueses de recolonizar o Brasil. E essa tentativa só acelerou ainda mais o processo de independência do nosso país. E o que nós vimos hoje, né? O dia do fico, quando Dom Pedro I não aceitou as normas de Portugal para voltar para casa, ele permaneceu no Brasil, por isso o fico, né? E o Grito do Ipiranga no dia 7 de setembro de 1822, quando Dom Pedro, liderando esse processo de emancipação brasileira, vai finalizá-lo às margens do Riacho Ipiranga, em São Paulo, tá certo? Aí, meus queridos, você vê essa imagem aqui do Pedro Américo, tão conhecida, ela é até interessante. Se você hoje vê o Riacho do Ipiranga, você vai ver que não tem nada a ver com essa paisagem aqui. Porque em 1822, São Paulo era uma cidade pequenininha, né? Se comparada com hoje, era uma cidade assim, do interior, bem pequenininha. Então, hoje, o bairro do Ipiranga, né, o local onde Dom Pedro I proclamou a independência, hoje faz parte de São Paulo, é um bairro de São Paulo. E em 2017, eu tive a oportunidade de visitar esse lugar, né? Visitar o local onde Dom Pedro I proclamou a independência. E eu gosto muito, assim, de visitar o lugar. Foi nesse lugar que aconteceu tal coisa. Foi aqui, né? Como vocês estão vendo aqui, nessa imagem aí que o Tiagão está colocando aí na tela para vocês. Foi nesse lugar que aconteceu a independência. Eu gosto muito disso. E eu fui lá visitar, um lugar muito bonito, né? Só que o Riacho do Ipiranga hoje em dia está poluído, está canalizado, né? Então, se você for nesse mesmo lugar aí onde Dom Pedro está, você vai ver que tem um parque bonito, mas, né, você tem, né, você vê presente as consequências do progresso brasileiro, né, que é os rios poluídos, né? Então, é um problema, né? Agora que eu estou pensando, eu poderia ter colocado aqui a imagem dessa minha viagem que eu fiz. Tirei um monte de foto, né? Eu acabei, na hora de fazer a aula, eu esqueci de pegar essa foto, eu lembrei agora.
né? Mas, numa outra oportunidade, eu mostro para vocês, tá certo? Beleza? Entenderam, gente? Todo esse processo de independência. Temos também a Revolução Haitiana, né? Que ela, a pequenina parte, né, da América Francesa, né? Que os franceses dominaram, né? A Revolução Haitiana, que vai ser a nossa primeira independência feita, né, por escravos que eram contrários à forma arbitrária, autoritária em que os franceses governavam, né? São Domingos, o Haiti, né? E eles vão conseguir se rebelar e vão proclamar a sua independência. Também dá uma olhadinha nisso na Revolução Haitiana, tá certo? Beleza? Queridos, chegou aquele momento que vocês tanto esperavam, o momento das atividades. Queridos alunos do 8º ano, qual é a atividade de hoje? É simples. Agora vocês vão utilizar o restante do tempo da nossa aula para estudar para a nossa prova. Então, quero ver ninguém à toa, quero ver ninguém parado. O que eu quero ver? Vocês pegando a apostila, pegando o seu caderno, suas anotações e estudando para a prova, tá bom? Vocês vão aproveitar, faltam, né, uns 20 minutos, né, para a nossa aula, então dá tempo para você revisar, para você tirar dúvida, tá legal? Então eu vou deixar esse momento para vocês fazerem esse estudo, tá legal? Essa preparação para a nossa prova, que já é amanhã, dia 22 de maio, tá certo? Queridos alunos do 8º ano do ensino fundamental, quero agradecer demais da conta a presença de vocês, quero agradecer muito a participação, que vocês tenham uma boa prova amanhã, que vocês façam a prova com calma, com atenção, leia o texto com calma, gente, não adianta você querer fazer a prova rápido, acelerado, não. Faça a prova com calma, leve uma garrafinha de água para você ir bebendo água, para você ir, né, baixando a pressão, assim, para você ir com atenção para as questões, tá legal? Uma boa prova para vocês, que Deus abençoe, muito obrigado por tudo. Queridos professores presenciais, muitíssimo obrigado pela presença, muitíssimo obrigado pela parceria de sempre e sempre aqui no Goiás Tech, valeu demais, vocês são, ó, topzera, coraçãozinho para vocês, tá legal? E eu me despeço de vocês com quem? Com eles! A melhor banda de todos os tempos, The Beatles, inclusive lá no Disney Plus tem o filme Let It Be, o último filme dos Beatles restaurado, eu ainda não vi, eu quero ver, tá certo? O Let It Be restaurado, da melhor banda de todos os tempos, né? Então, me despeço com eles e também com ele, eu não posso esquecer do nosso filósofo contemporâneo Gustavo Lima. Foi bonito, foi intenso, foi verdadeiro, mais sincero. Aquele abraço, fique com Deus, boa prova amanhã, até a próxima, tchau e fui!